Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Conversa na Galley. Hoje estamos aqui, eu e Jim. Hoje nós vamos entrevistar a Karine. A Karine, ela é comissária de bordo também. Ela é apaixonada pela aviação, ela tem uma história incrível, ela abdicou de muitas coisas na vida dela para estar ao lado do esposo, né, que precisou ir para outro país trabalhar, então ela teve que ir junto. E ela morou na China, na Singapura, ela é formada em mandarim, então ela tem uma história incrível para contar para a gente e nós vamos mostrar para vocês, espero que vocês gostem. Muito obrigada, Karine, por estar aqui com a gente hoje no Conversa na Galley. Hoje o Jim está fazendo uma companhia e eu também estou aqui para saber um pouquinho mais da sua história, né? E eu acredito que você tem muita coisa para contar para a gente, né? Das suas experiências, das suas vivências, das curiosidades, a gente quer saber tudo. Sinta-se à vontade, aqui é o seu lugar, é o seu momento, né? E se precisar chorar, a gente vai chorar também, porque aqui é o espaço, aqui é o lugar certo. E o nosso propósito é que você inspire a gente que está aqui te entrevistando, as pessoas que estão do outro lado, que vão assistir, né? E, bom, bora começar sabendo um pouquinho mais da sua vida. Vou passar a bola para o Jim, que ele tem algumas perguntas para fazer para você. Obrigada. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Prazer em te conhecer virtualmente, né, Karine? Eu li a sua história, né, o briefing que a gente fez antes de começar. Confesso que é uma história bastante admirável, assim, uma baita coragem de assumir tudo que você assumiu de vida até agora. E confesso que foi bastante inspirador para mim, inclusive para muitas pessoas que estão querendo seguir esse mesmo caminho. Pensando nisso, já emendo a primeira pergunta, né? Conta pra gente como foi, quais foram as maiores dificuldades assim do início, né? Conta a sua história do começo, quando vocês tomaram a decisão ou o seu marido trouxe a informação de que vocês poderiam sair do Brasil. O que passou pela sua cabeça? Qual foi a sensação? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho a nossa história. Sim, Jim, meu marido era da Varig, né? Ele foi da Varig quase 19 anos. Eu peguei, na verdade, o finalzinho da Varig, quando eu casei com ele. E a gente já sabia, a gente já tinha noção que a Varig ia fechar, né? Infelizmente, foi um choque para todos nós. Mas depois, posteriormente, já estava um ano, a gente estava numa condição bem difícil, né? Porque ele estava sem trabalhar e eu também já tinha deixado o meu trabalho, eu estava morando em São Paulo, né? Quando eu casei com ele. E aí ele teve a notícia da China, soube da China, e ele aplicou sem falar comigo, na verdade, ele não contou para mim. E depois, quando ele foi aprovado, que ele foi chamado para ir para a China, ele falou para mim, ó, tem uma notícia para te contar, vamos para a China. No mesmo momento, eu senti aquele mix de sensações, de tudo que tu imagina, todo tipo de emoções eu senti, mas instantaneamente, eu tinha 28 anos, né, super assim, sonhadora, jovem, eu falei para ele assim, quando vamos? Quando a gente arruma a mala? Aí ele falou para mim, sério? Tu tá pensando bem? Tu tem certeza? A gente vai para o outro lado do mundo. Aí eu falei, temos oportunidade única, vamos aproveitar. Então, assim, no mesmo instante, eu sabia que eu não podia perder aquela oportunidade. Uma oportunidade boa para ele profissionalmente, para a gente, né? Fazer nossa base novamente. Então, nem um minuto eu tive medo, eu pensei assim, vamos, porque mesmo sabendo que eu tinha que abdicar de muita coisa, eu ia abdicar de muita coisa, né? Eu ia enfrentar um mundo totalmente diferente. Mas, naquele momento, eu tinha certeza que era bom para a gente tinha que ir. E eu fui assim, ele mesmo fala assim, que se não fosse por mim, ele não teria ido. Se fosse para ir sozinho, ele não teria ido, que realmente foi... Eu fui a incentivadora de ir para a China mesmo. Nossa, olha, eu acho que eu não teria a mesma coragem que você teve, viu? Verdade, muita gente fala que isso. Bom. Não, mas que bom que você estava do lado dele nesse momento mais importante, né? E, nossa, eu imagino. E você já tinha filho nessa época, não, né? Já tinha um filho, já. Meu filho, na época, tinha 10 anos, né? E foi a parte mais difícil, foi deixar o meu filho. Realmente, foi a mais difícil, foi estar sem ele do outro lado do mundo. Teve momentos que, quando eu fui embora, que eu estava na China,
que eu chorei muitas vezes escondido. Escondido porque eu não queria que meu marido soubesse, eu não queria que a minha família soubesse, porque se meu marido soubesse que eu estava triste, ele ia embora, ele ia perder a oportunidade, eu precisava daquilo, a minha família precisava daquilo, entendeu? E eu, sabe, para a gente reconstruir, para um dia a gente voltar para o Brasil para fazer nossa base, para comprar nossa primeira casa, então era um sacrifício que eu, como mulher, tinha que fazer. Porque na Bíblia fala, a mulher que é a sábia, né? A mulher que constrói. Então eu estava ali sorrindo para ele, para minha família, que estava bem, como é que estava tudo bem, mas por dentro eu estava chorando, eu estava sofrendo para caramba. Foi assim, muito difícil, mas foi ao mesmo tempo assim, a fase de superação que eu passei, foi uma das minhas maiores superações, foi essa. Caramba, que cruel, assim, acho que nós como pais, eu também sou pai de 2, assim, eu confesso que é uma das coisas mais difíceis, assim, de todas, né, que, querendo ou não, é o propósito, né, o propósito para a gente continuar, a força que a gente tem para viver, depois que a gente se torna pai e mãe, os nossos princípios começam a mudar, a gente não trabalha mais para a gente começa a perder um pouco dos nossos sonhos, a gente começa a organizar a nossa vida para eles, né, e, nossa, muito bonito isso, realmente. Mas eu consegui, eu sabia que no fundo, que tipo assim, que eu precisava juntar grana e que eu ia trazer ele, mas eu passei 1 ano sem ele, depois de 1 ano eu consegui financeiramente trazer ele para a China, e ele ficou comigo, graças a Deus. Então foi só aquele primeiro ano de superação, e foi o mais difícil por vários sentidos, não só de estar sem meu filho, eu cheguei na China, a China era uma cidade muito pequena, 15 anos atrás, a que eu fui, era um interior do interior, não tinha praticamente estrangeiro, o grupo de pilotos que foram 20 pilotos, e eu posso falar desses 20 pilotos, eu acho que só 2 pilotos levaram mulher, as outras mulheres só foram depois de 1 ano, quando o piloto já tinha passado em tudo, já tinha apartamento, eu não, fui desde o primeiro momento, fiquei no hotel chinesão, fiquei com meu marido, praticamente sozinha, então foi um ano bem difícil, realmente. Imagino. E como é que, aproveitando esse gancho que você falou depois desse primeiro ano, que foi o mais complexo, e você conseguiu levar o seu filho para lá, como é que foi a adaptação dele, assim, do seu filho especificamente, assim, do seu ponto de vista? Foi fácil, foi difícil? Principalmente com escola, língua? Foi bem difícil. Ele foi para a escola americana, na verdade, né? Ele foi para a escola americana, mas foi bem difícil para ele. Ele 2 anos, ele já estava pedindo para vir embora para o Brasil, né? E depois de 2 anos, o meu filho, ele voltou para o Brasil, na verdade. Ele voltou, ele ficou nesse vai e volta, aí se tinha falta da mãe, vinha, mas ele foi bem difícil. Ele meio que ele fez 1 amigo, 2, e meu filho é mais fechado, né? Meu filho é mais fechadinho. Ele foi bom assim, porque ele aprendeu inglês, deu todo um destaque para ele, mas ele não se adaptou, como muita gente na China, né? Muitas mulheres de pilotos não se adaptaram, muitas mulheres de pilotos vieram embora, fizeram o marido vir embora, perderam a oportunidade de estar na China, com aquele emprego, que era um emprego muito bom. Assim, tinha todas as dificuldades, como tudo tem, como eu sempre digo, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e você tem 2 opções, ou você olha o lado bom, tanto em situações, como emprego, como pessoas, ou você olha o lado ruim. Então, eu sou uma pessoa que eu escolho sempre olhar o lado bom de pessoas, de lugares, de escolha, e por isso que eu consegui sobreviver e muito bem, né? Tipo assim, trazer o que era bom da China, ver o lado bom, eu comecei a ver só depois do primeiro ano, porque o primeiro ano foi bem difícil para mim, né, de adaptação. Claro, eu não falava a língua, eu não conhecia, eu não tinha amigas, eu estava em um lugar diferente, eu saí da minha rotina do Brasil. No Brasil, eu era tipo aquela business, aquela vida que a gente tem normal, de trabalhar, faculdade, e eu abandonei minha profissão, eu abandonei meu trabalho, eu abandonei minha faculdade, eu abandonei minha vida, né, praticamente minha rotina no Brasil, para ver o quê? Para ser, eu me vi como um housewife. Eu era só ali agora uma esposa. Nem cozinhar eu sabia, a China me ensinou até a cozinhar. Hoje eu sou cozinheira de mão cheia. Então, a China me ensinou a cozinhar. A China depois me deu fora aprender a língua, a China me deu um emprego, eu comecei a fazer bolos, e eu fiz curso de bolo, virei boleira, cake designer. Então, assim, a China foi realmente gratificante para mim. Nossa, que perfeito isso. Olha, parabéns. E, Karine, diz pra gente, quando você chegou lá na China, viu que seria bem difícil, principalmente a língua, como que você vai se comunicar com as outras pessoas se você não entende, né? E é tudo muito difícil. Qual foi, assim, a primeira etapa que você começou a fazer? Você foi procurar emprego, ou você foi estudar? Não, primeiramente, eu só tinha o português, né? Detalhe.
Eu não tinha o inglês. Apesar que na China, até hoje, cidades pequenas não se fala o inglês, é só o chinês mesmo. Mas teria me ajudado um pouco se eu tivesse o inglês, até para me assistir filme, que às vezes você achava filme em inglês. Então, tipo assim, eu não tinha o inglês, eu só tinha o português. Então, eu me vi na necessidade e eu passei assim, poxa, eu tô aqui só chorando, me engano, escondido, esperando meu marido a hora que... Passava aquela vida no quarto, contando os segundos, os dias. Eu falava, gente, por favor, não posso, sabe? Vamos ser resilientes, vamos ressignificar isso aqui. E aí eu parei e pensei, vou dar a volta por cima, vou me reinventar. E aí foi quando eu decidi entrar para a faculdade de chinês. E meu marido olhou para mim e falou assim, poxa, como é que tu vai para a faculdade de mandarim se tu não fala nem inglês? Tu só tem o português. A professora, pelo que eu soube, né, que ele já tinha se informado, o primeiro semestre é em inglês e chinês. Depois é só o chinês, né, na faculdade. Não quer fazer um curso particular? Eu falei, não, eu quero ir para a faculdade. Eu quero realmente para a faculdade, até para me ocupar, porque era mais assim, era mais puxado, então era uma maneira de eu me ocupar mais, de eu aprender mais rápido, né? E eu de repente pensava, tipo assim, tem uma profissão como mandarim, sou uma tradutora, né? E fui para a faculdade. Primeiro semestre, a professora falando só inglês, inglês pinhão. Aí Deus sempre me manda um anjo, né? Eu sempre digo isso, só pelo país que eu vou, sempre Deus me manda um anjo, né? E conheci um africano que ele falava um pouco de português, então algumas coisas ele traduzia para mim na aula, e assim eu fui estudando, pegando, aí comecei a fazer amizade com estrangeiros de todo lugar do mundo, meus amigos eram da Arábia, Rússia, Espanha, era assim um mix de cultura, Turquia, sabe, Rússia, Ucrânia, Japão, Filipinas, né? E eu comecei a fazer uma turma, comecei a ficar amiga, eu sou muito comunicativa, comecei a ficar amiga do pessoal e começar às vezes nas mímicas, enfim, e aí eu comecei automaticamente aprender o inglês. Eu digo sempre assim que eu aprendi, o pessoal fala assim, eu tinha um English, porque eu aprendi o inglês com amigos, assistindo o filme, aquela que eu lembro que foi o Friends, comecei a assistir o Friends, fui aprendendo assim, automático, por imersão mesmo em inglês, e lendo livros, que meu marido falou assim, vai comprar livro em inglês, mas tu nem sabe inglês. Eu digo, meu amor, por osmose, brincava com ele. Então, eu sou muito assim, eu sou muito de meter as caras, sabe? E aí eu fui aprendendo inglês. Daqui a pouco aprendendo inglês, eu já entendia o que todo mundo falava, já estava pegando um mandarim, né? E fiz o mandarim, era 2 anos, né? De faculdade, para você realmente se graduar. E eu fui até o final. Eu fui a única brasileira, algumas brasileiras começaram, fizeram o primeiro semestre e desistiram, porque na faculdade começa a ficar bem difícil a parte de gramática e tal. E eu consegui concluir. A trancos e barrancos, mas consegui concluir o mandarim. E, a partir de então, eu já tinha uma vida social. Depois do primeiro ano, eu tinha amigos, eu tinha uma vida social com amigos, né, de todo o país, reunia na minha casa, já cozinhava, então já fazia as comidinhas para receber todo mundo. Aí começou a chegar também brasileiros, né, porque na China foi assim, aí foi chegando mais brasileiras, e aí foi formando a comunidade brasileira, já tinha a comunidade brasileira também, a gente já tinha um projeto de ajudar deficientes lá na China com os brasileiros, né, as crianças, então, assim, que era Promised Land. Então, assim, foi tudo fluindo. E ali, como eu digo, assim, uma frase que eu levo para mim e sempre, o nosso lar, onde o nosso coração está. Então, assim, a China passou a ser o meu lar. Tanto que eu fiquei 12 anos na Ásia, né? Eu fiquei 10 anos na China, depois fui para Singapura. Legal, legal. Karine, conta pra gente, pegando esse gancho que você comentou no finalzinho sobre esse trabalho social que você e o seu marido estavam participando lá na China, inclusive você contou pra gente nos bastidores aqui que até saiu em nota de revista e tudo mais, tá? Conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que nasceu isso tudo, de onde surgiu isso? Na verdade, teve uma ocasião, a primeira ocasião foi quando o meu marido, lendo um jornal, ele viu que tinha uma notícia de uma criança que ele tinha um problema, né, um problema de respirar, ele não conseguia, tipo digestivo, na época eu não me lembro qual era o nome da doença, e ele não conseguia se alimentar, era um bebezinho, parecido com o caso do João Manuel, né, que eu posso citar agora, que a gente também está na causa também, né, estamos todos juntos, né, e o meu marido pensou assim, aí olhou para mim, amor, olha só que dó essa criança, ela está com dias contados, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, faça, vamos, começa pela comunidade piloto, vai, divulga com os pilotos, vai lá no dono da empresa, da companhia, de repente, né, você não tem nada a perder de conseguir alguma coisa, e aí ele foi, começou a se movimentar, a gente começou a se movimentar com as e eu do lado também das mulheres brasileiras, ele com os pilotos, ele conseguiu, na verdade, na época essa criança precisava de $10 mil, ele conseguiu $5 mil, ele conseguiu a metade para ajudar essa criança, né, com a nossa união lá, e aí na época o pessoal da revista veio entrevistar, porque soube que meu marido que começou todo, né, o engajamento disso, e a criança conseguiu, graças a Deus,
ele conseguiu se recuperar. Que bom. E eu, paralelamente, era uma comunidade só de mulheres, na verdade, brasileiras. A gente ficou sabendo porque na Ásia, infelizmente, na China, existe... não como aqui, não existe crianças carentes, instituições de crianças carentes por não ter dinheiro. A gente não vê isso na China. As instituições de crianças são geralmente crianças deficientes, com algum tipo de deficiência, porque os pais abandonam. Mesmo os pais mais ricos, mais milionários, eles abandonam a criança quando tem algum tipo de deficiência. E aí a gente ficou sabendo disso, a gente foi nessa comunidade, né? A gente foi nessa instituição e a gente começou a fazer um trabalho lá, né? Todas as brasileiras, a gente fazia o Natal, eles não recebiam dinheiro, o trabalho deles era a gente brincar com as crianças, levar amor, levar carinho, né? Então foi bem legal, porque as brasileiras na época se uniram, na verdade ainda tem essa comunidade, ainda existe essa comunidade na China, as brasileiras ainda participam, né? E muitas estrangeiras também, e começou esse trabalho bem legal com as crianças. Então todo Natal, eu voltava bem destruída, né? Bem assim, emocionada, a gente ia lá, cantava, fazia atividade com as crianças, de desenho, de pintura, o que a gente soubesse, cada um tinha o seu dom, sua aptidão, levava lá para as crianças. Foi um trabalho bem legal e enriquecedor, acredito também, para a gente nessa época. Parabéns, assim, admiração total por isso. Nossa, sensacional essa história. Muito bom. Estamos para ajudar. Para não estragar o áudio, tá? Para não estragar o áudio. Falando em áudio, eu acho que o meu microfone fez um barulhão e peço desculpas a vocês. Mas, Karine, como que era o seu dia a dia lá? Desde o começo ou depois? Depois que você começou a ir para a faculdade, você ia para a faculdade, você fazia o quê depois da faculdade? Eu ia para a faculdade, né? Passava a manhã inteira na faculdade e aí, tipo assim, a minha filha nasceu em Hong Kong, né? Não sei se eu citei para vocês, minha filha nasceu em Hong Kong. Uhum. Então, quando a minha filha nasceu, lá também não existe questão de babá, de nada disso. Então, assim, eu era bem ocupada com a minha filha. No tempo que minha filha nasceu, depois, na verdade, eu tinha concluído a faculdade, né, para fazer a faculdade, aí eu tinha minha ocupação de casa, eu tinha minha ocupação na instituição que eu ajudava, né, de ser esposa, né, estar sempre ali com o marido, né, cuidando do marido, cozinhando, porque eu cozinhava, eu digo assim, eu brinco que eu cozinhei durante 14 anos, 365 dias. Não tinha como ficar boa na cozinha, né? E sempre assim, estudando, eu sempre estudei, eu sempre achava assim, se eu não posso trabalhar, eu vou estudar, né? E quando eu terminei o chinês, eu trabalhei em alguns eventos, né? Eu trabalhei em eventos de tradução, eu fui para feiras, né? Eu acompanhava grupos de fábrica para fazer a tradução do português, do chinês, português do chinês, né? Porque o inglês eu não tinha muito, eu tinha para desenrolar só. E quando minha filha nasceu, aí minha vida foi bem ocupada, porque eu tinha minha filha e depois do primeiro ano eu não podia trabalhar, não podia fazer nada, nem estudar, porque era 24 horas sendo mãe, realmente, né? Depois disso, que minha filha ficou um pouquinho maior, que ela foi para a escola, e eu comecei, aí eu fui, teve aquela coisa assim, minha filha, tinha os aniversários da minha filha, eu não tinha onde comprar bolo, porque a cidade que eu morava era muito pequena, e eu queria fazer a festinha da minha filha, e aí eu comecei a aprender a fazer bolo, e comecei a criar uma paixão por isso, a fazer bolo, decorar bolo, e amigas começavam a pedir também, faz com meu marido, faz com a minha filha. Nisso aí eu falei, vou fazer curso para aprimorar a decoração. Fui para Hong Kong, porque a gente tinha que pegar um barco, né? Eu não morava em Hong Kong, para ir para Hong Kong, então eu tinha aulas de decoração de bolo, fazia essas decorações, e comecei a vender. E comecei a fazer sucesso na minha cidade, né? Para estrangeiros. Comecei a fazer bolos lindos, bolo de bolsa da Hermê. Então, assim, comecei a fazer realmente... Aí fazia bolo, continuava na instituição, era mãe, e sempre estudando. Aí comecei a estudar um pouco do inglês também, né? Porque o chinês eu já tinha. E aí foi, mas sempre me ocupando, né? Gosto de exercício físico, fazia meus exercícios físicos, minha yoga, né? Sempre me ocupando. Então, minha vida começou a ser bem busy mesmo, assim, na China, entendeu? Bem ocupada mesmo, bem ocupada. Legal. Nossa, Deixa eu fazer uma pergunta. Além do seu briefing também, você não só morou na China, né? Você também morou em Singapura, você teve um episódio nos Estados Unidos também. Conta pra gente aí, rapidamente, fazendo um mix aí, como é que é essa sensação, como é que foi essa sensação, né? Como é que foi essa viagem de diferentes culturas que você viveu? E conta um pouquinho pra gente a diferença de cada um desses lugares e quais foram as dificuldades, as coisas positivas que você leva também
tantas coisas positivas quanto as coisas negativas que aconteceram para você durante esse período nesses 3 países. Eu morei na China há 12 anos, né? Depois meu marido teve a proposta para Singapura, né? E a gente tinha aquela coisa, vamos para Singapura, porque eu tinha vontade de estudar um college, aprimorar meu inglês. Na cidade que eu tinha, não tinha como eu aprimorar meu inglês, né? Porque ela era muito chinês, né? E eu tinha esse sonho de aprimorar meu inglês. E aí meu marido teve a proposta de Singapura, maravilhoso, sol, né? Eu sou cearense, vamos para Singapura, é sol, é primeiro mundo. Ele ia para a empresa que ele queria, Singapore Airlines, voar avião que ele queria. E a gente foi. Só que, assim, o país é maravilhoso, não tenho que falar de Singapura, assim, eu sempre é um país super desenvolvido, você é super limpo, tudo lindo. Lá a gente foi outra vantagem que a gente não tinha na China. A gente não tinha igreja, né? Porque eu não sei se vocês sabem que lá existe a questão do as igrejas que vieram surgir depois foram escondidas, né, por causa do comunismo. E então assim, eu sentia muita falta de agregar na igreja, porque eu sempre agreguei, sempre fiz parte da igreja, que eu fazia da igreja batista. Em Singapura foi uma coisa maravilhosa. Tinha a igreja Bethesda, a gente congregava na igreja Bethesda, a gente fez amigos da igreja, o clima era maravilhoso, só verão. Meu marido estava até feliz na empresa, só que assim a gente começou a perceber que ele ganhava muito bem, mas o custo de Singapura era muito alto, diferente da China. Na China, meu marido ganhava bem e o custo era baixo, então a gente estava conseguindo construir. A gente começou a comprar coisas aqui no Brasil, a gente via o dinheiro render, e na Singapura não. E aí teve esse outro lado da moeda, né? E foi bem, e Deus fez tudo perfeito. Eu sempre falo assim para ele, olha, a gente não precisa às vezes nem fazer alguma coisa. Deus, quando a gente tem Deus na nossa vida no controle, ele faz para a gente tudo no tempo dele. Eu acredito muito no tempo de Deus. E ele falava assim, a gente não está construindo e tal. Eu falava, deixa, vamos ver, vamos ficar aqui. E aí teve exatamente depois disso, teve a época que Singapura começou a dispensar os estrangeiros, né? E aí ele ficou chateado, né? Claro, foi dispensada, postou em dispensão de estrangeiro, vamos ter que ir embora. E aí descobri que eu estava grávida. Foi quando eu descobri que eu estava grávida, né? E aí ele falou, não, mas vai dar tudo certo. Vamos dar tudo certo, vamos dar tudo certo. Ele ficou meio chateado. E voltamos para a China. Que Deus faz tão perfeito que, tipo assim, na sequência eu vim para o Brasil, eu estava grávida, fiquei um tempo aqui, né? Até ele se ajeitar, e ele voltou para a mesma empresa. Né? Por isso que a gente ficou mais tempo lá. E a gente voltou na mesma empresa e voltamos para a China. Então a gente ficou pouco tempo em Singapura, voltamos para a China. E depois de 12 anos, né, na China, eu decidi, falei, amor, precisamos ir para os Estados Unidos, porque eu preciso aprimorar meu inglês. Como eu disse, eu queria aprimorar, eu queria fazer um college, eu queria voltar para a faculdade, que eu tinha deixado aqui. Daí, eu fui para os Estados Unidos, mas meu marido não podia, ele conseguiu, o que ele fez? Ele fez um commute para não sair da empresa, né, e ele ficava 2 meses distante de mim. Então, ele montou um apartamento para mim em Los Angeles, na Califórnia, e praticamente me jogou lá, tipo, uma semana e foi embora. Eu não conhecia ninguém, de novo, comecei tudo de novo, readaptação novamente. E por que Los Angeles? E por que Los Angeles? Assim, alguma escolha especial? Foi Los Angeles, na verdade, porque para ele ficava, foi a indicação de um amigo, um piloto já estava lá também com a esposa, nesse mesmo esquema de commute, né? O amigo já tinha essa esposa dele, numa cidade um pouco mais afastada, e ele falou assim, para mim é melhor porque eu não vou, tipo, se for Miami, eu vou ter que pegar 4 aviões, vai ser bem mais distante para mim, e daqui eu vou direto Hong Kong ou Beijing para Los Angeles, então vai ficar mais perto para mim, menos cansativo, menos fuso para ele, né? E aí acabamos optando por Los Angeles, a gente ficou na Califórnia, né? A gente acabou ficando, não, vamos ficar na Califórnia, que é mais tranquila, é mais praia, eu queria uma cidade menor, eu não gosto muito de agito, vamos ficar na Califórnia. E aí meu marido foi, só que foi bem mais fácil para mim do que a Ásia, né? Bem mais fácil que a China, porque a China é uma cultura totalmente peculiar, é totalmente diferente, né? O hábito é diferente, o idioma é diferente. Nos Estados Unidos eu já arranhava o inglês, o hábito já era parecido com o nosso, o hábito alimentar, tudo já era mais parecido à cultura ocidental. Então, para mim, foi bem mais fácil a adaptação. Não estou dizendo que foi fácil, porque também não foi fácil. Eu fiquei sozinha com a minha filha, num país que eu não conhecia ninguém, mas eu fiz amizades mais rápido, eu conseguia me comunicar nos lugares, né? Então, para mim, foi bem mais fácil. E foi uma experiência maravilhosa também. Eu fiz inglês, porque eu nunca tinha estudado inglês, né? No curso mesmo, eu tinha feito um curso só de 3 meses em Singapura, e aí eu fui para estudar inglês, estudei um curso de 3 meses, Level 5, né? Que eu entrei no Level 5, eu até me espantei, achei que eu nunca tinha estudado inglês, e
tentei depois o college e passei para o college. Então, eu fui estudar no college fashion, né? Eu fui continuar a fashion que eu tinha deixado aqui. E aí aconteceu que, quando foi final do ano, meu marido interromper o contrato, né, dele, né, na China, e decidimos voltar para o Brasil. Foi quando eu voltei para o Brasil agora, no final do ano, em dezembro. Voltei para o Brasil junto com ele. Isso foi por causa da pandemia? Na verdade, foi por causa do encerramento do contrato dele. O contrato dele na China tinha parado e ele já ia ver outra coisa, e aí veio a pandemia, né? E, Karine, nesse momento que você estava lá nos Estados Unidos, que você estava fazendo curso de inglês, fez o college, você levava a sua filha para as aulas? Não, porque meu college era no horário da aula dela. Porque a minha filha estava na escola americana, né? Era Ela de ficava na manhã escola, certo. até de tarde. Tipo, eu deixava ela na escola, ia para o college, aí do college, na hora do break, aí já voltava bem cedo, fazia meu lanche, ia para academia, que era a hora que eu tinha, depois pegava minha filha na escola. Pegava minha filha 3 horas da tarde. Aí depois disso já não parava. Era ensinar a filha da escola, cuidar de casa, cozinhar, tudo isso aí, né? Fazer a rotina normal, né? De mãe. E, Karine, você, de toda essa jornada, de todas essas etapas que você teve, desde a sua saída do Brasil até para a China, Singapura, enfim, para os lugares que você passou, você foi muito criticada pelas pessoas que você deixou no Brasil, ou pelo simples fato de você ter deixado o seu filho aqui, não poder levá-lo, né, no momento que você foi? Assim, criticada naquele sentido mesmo, das pessoas falarem mal, não, você está sendo uma péssima mãe, seus amigos estão ficando para trás, você está abandonando, sabe? Porque sempre tem, a gente sabe disso, isso faz parte da nossa vida. E a gente, como mulher, né, acredito que para você ainda deve ter sido um pouquinho pior, porque é mãe, mulher em outro país. Então, assim, você teve muitas críticas durante esse período? Eu tive na própria China. Eu tive na própria China da questão do meu filho, né, de uma brasileira que não sabia da minha história, e ela veio me criticar porque como eu tinha abandonado meu filho, né? E eu na mesma hora chorei, claro, né? Eu não aguentei, eu chorei e eu tentei explicar, olha, se você saiu do Brasil bem de vida, meu caso não foi esse. Uhum. Felizmente, cada um veio numa situação. Eu vim do Brasil com meu marido, né, com a situação financeira difícil, né? E a gente aceitou esse emprego, que era um emprego que tinha depois de tanto tempo que ele estava desempregado, né? A gente praticamente, tanto que a gente foi para a China com dinheiro praticamente contado para ficar o primeiro mês antes dele receber o salário, sabe? Tipo assim, minha vida na China no início foi bem difícil, né? Como a gente fala, a vida de piloto não é só glamour, não foi bem difícil. Eu lembro que a gente nem... E olha que o táxi na China é bem barato, a gente não pagava táxi porque a gente não tinha nem condições de pegar um táxi, né? Eu andava de bicicleta, ia fazer compra de bicicleta e botava as sacolas de supermercado no guidão, certo? Então, assim, e morava num apartamento bem simples para não ter custo, então, tudo você fazia para não ter custo. Eu não podia vir para o Brasil ver minha família, porque eu não tinha condições de arcar com o dinheiro da passagem. Então, assim, eu expliquei para ela, olha, não é assim. Então, assim, mas críticas, é como você disse, críticas existem, as críticas vêm para, na verdade, nos fortalecer, né? Eu acho que tudo, até as dificuldades também, vem para nos fortalecer, para nos ressignificar mesmo. Então, assim, e outra também, quando eu decidi ir para a China também, da família, parte da família também, né? Poxa, você vai abandonar tudo, a sua profissão, você vai ser uma mulher dependente do marido, você vai ficar na China sendo dependente dele, dona de casa. Mas nem um minuto eu pensei em desistir por isso, ou me afetou, na verdade. Eu posso ter ficado triste, mas não me afetou. Eu só falava assim, olha, eu sei do meu propósito, a minha escolha foi estar com ele, eu tenho que estar com ele. Minha escolha foi acompanhar ele. Eu sou a esposa dele, ele precisa de mim, né? E no final a deu gente às tudo vezes certo, tem que né? Tudo certo, né? E hoje, às vezes, ainda tem pessoas que criticam, tipo assim, você vê a gente também bem, porque viajou o mundo, pode falar, mas você tem uma vida maravilhosa, você vive viajando, é só glamour, mas não sabe que tu passou para chegar àquilo ali, né? Então, assim, mas nada é fácil para ninguém, nada é fácil, cada um tem sua história, né? Não, certamente, com certeza tem toda a razão. Aproveitando esse ponto que você citou sobre a questão das críticas que a Annie levantou, e a questão do preconceito?
Você chegou a sofrer preconceito nesses países que você viveu? Não, preconceito não, não. E na China, por exemplo, eu sempre falo isso para qualquer pessoa, eu fui muito bem recebida. Também recebida, mesmo quando eu cheguei na China há 15 anos atrás, que eles não sabiam que era ocidental, que eu era a pessoa mais diferente para eles. Eles me pegavam, claro, achavam estranha a minha cor, comentava da minha cor, porque que eu era daquela cor, né? Eu até estranhava porque eu Era falava o que eu pegava sol. extraterrestre, né? Aí eu falo, porque eu gosto de pegar sol, passar bronzeador. Não, eles se escondem do sol, eles usam a sombrinha para esconder do sol, enquanto a gente quer estar no sol, né? Então, assim, é uma cultura totalmente diferente. Mas eles achavam lindo, falavam do meu olho que era redondo, do meu nariz, sabe? Do meu cabelo, do meu estilo de cabelo, da minha cor. Queriam fazer foto comigo, foi o momento mais famoso. Me sentia, assim, super famosa na China, então eu era famosa, eles queriam bater foto comigo, eu até brincava, cobrar 5 RMB por cada foto, né? Com eles, né? Então, assim, eles te recebem muito bem, eles te acham diferente, eles te acham linda. Então, assim, eu só tenho gratidão. Enquanto algumas pessoas reclamavam da China, reclamavam dos hábitos chineses, porque eles ficam agachados na parada do ônibus, porque eles escarram, porque eles são isso, porque eles são mal educados. Na verdade, em vez de criticar, porque eu não sou de criticar, antes de conhecer. Isso é uma coisa minha. Eu digo assim, eu vou conhecer por que eles fazem isso, né? O porquê disso. Tudo tem um porquê. Uma coisa cultural, né? E isso aprendi mais, já respeitava as diferenças. E quando eu fui para a China, eu aprendi mais ainda a respeitar as diferenças. Porque eu convivia com 12 nacionalidades diferentes, cada um tinha uma cultura diferente, tinha um pensar diferente, né? E eu não tive dificuldade nenhuma, e eu brincava com meu marido também, até assim, a China foi tão bom que se eu for para qualquer lugar, árabe, qualquer lugar, eu me dou bem. Porque quem mora na China mora em qualquer lugar. Quem se adapta na China mora em qualquer lugar. É verdade. Que incrível, porque eu achei assim, quando a gente pensou nessa pergunta, eu falei, cara, ela vai falar que teve muito preconceito lá, né? Por você ser uma pessoa diferente deles. Eu achei que você teria sofrido vários preconceitos, essa brasileira, porque assim, tem relatos de pessoas conhecidas que vai, por exemplo, para os Estados Unidos e o pessoal de lá não gosta de brasileiro, sabe? Já tem uma história, uma visão nossa totalmente diferente. E eu pensei assim, poxa, ela deve ter sofrido alguma coisa, principalmente, né, por ser mulher, eu não sei, não conheço lá também, mas, poxa, muito, muito bom isso. Mas muito legal, exatamente, é um ponto super positivo, você também não imaginava, me surpreendeu, assim, a resposta de você falar tão bem, né, e tudo mais. Falo, eu sou asiática, eu brinco, eu sou asiática. Que legal, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, pegando a última parte que você citou sobre a questão da sua história de morar no exterior, você também comentou pra gente nos bastidores que você começou a ter que você teve algumas conversas com algumas pessoas e que essas pessoas começaram a te incentivar a voar também, né, a fazer o curso de comissário. Então, emenda pra gente nessa história e conta pra gente como é que foi tudo isso, como é que aconteceu. Já não basta ter o marido voando, você quer voar também? Como é que é um pouco dessa história aí? Não é assim, na verdade, eu me apaixonei pela aviação desde que desde que eu conheci meu marido, na verdade, né? Tipo assim, minha mãe, na verdade, falava em ser comissária. Ela falava que o sonho dela era ser comissária. Minha mãe pequenininha me levava para base para ver os aviões, né? Para ver aqueles shows lá. E eu já tinha uma paixão, na verdade. Aí quando conheci meu marido, a paixão aumentou, né? Porque meu marido só falava de avião. Ele chegava de voo cansado, me acordava às vezes, e eu sempre companheira ia lá acordar, tomar um vinho com ele, ele contava, tipo assim, todas as dificuldades que ele tinha tido no avião, os problemas, né, os estresses dele, né? E eu acompanhava, escutava. Então eu escutava de avião 24 horas. Eu viajei muito com meu marido, eu posso dizer que eu praticamente conheci o mundo, tive a oportunidade de conhecer o mundo com ele, né? E fui me apaixonando cada dia mais pelo avião. Mas, para ser sincera, eu nunca pensei em ser comissária. Nesse tempo, né? Eu não pensava em ser comissária. Tipo assim, nunca deu o clique de ser comissária. O clique de ser comissária, apesar que eu achava lindo o trabalho, sempre admirei o trabalho de comissária, puxa, achava assim, poxa, além de ter todo o glamour da profissão, eu vi assim a questão de ter que lidar com pessoas, que eu sempre trabalhei com isso, né? Eu trabalhava com gerência de loja, então eu sempre me lidei com o público, eu gosto de lidar com pessoas, eu amo lidar com pessoas, é uma coisa que realmente eu gosto. E eu falava assim, ai, que legal ter que lidar com pessoas. Ai, tá ali no avião, vê uma pessoa que você tá ali observando, e você vê que a mãe tá ali, como muitas vezes eu tava ali precisando de uma água, para fazer um leite, e muitas vezes teve comissários que não viam ou não atendiam, e eu pensava assim, poxa, se eu fosse comissário, eu estaria ali, sabe, prestando atenção quem precisaria de mim para me atender, para me estar ali ajudando, né?
Eu sou muito isso, eu sou muito mãe, tenho esse lado muito mãe. Mas eu não pensava em ser comissária, assim. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, minha grande amiga, minha melhor amiga era comissária. Ela foi comissária da Gol há muito tempo, e ela está nos Estados Unidos hoje, lá da American Airlines. E ela, um dia, chegou para mim, conversando, que eu falei assim, eu passei a vida toda, estudei muito, né? Aproveitei para estudar, mas tá na hora de eu voltar para a minha profissão. Minha filha já está grande, né? A gente já está estabilizado, então agora é a minha vez de realização pessoal, né? Aí ela falou assim, por que você não vai ser comissária? Aí eu falei, você tem toda a postura de comissário, você fala línguas, você é comunicativa, você já trabalhou com o público, você tem toda a aptidão, né? Aí eu falei, é mesmo, Aline, eu vou pensar nisso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já vim com aquela sementinha, né, de ser comissária, e falei para o meu marido, vou fazer o curso de comissária. Aí ele falou, minha filha olhou para mim e falou assim, mamãe vai voar você e o papai? Aí eu falei, filha, sabe, agora a mamãe tá com esse sonho, essa vontade de ser comissária. Olha como a mamãe vai ser linda comissária. Aí, brincando, né, com ela. Aí ela, mamãe, vai sim mesmo, né? E meu marido também, na hora, eu pensei, ele também não pensou nisso, mas quando eu falei, ele falou, verdade, faça isso. E aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, que aí você começa realmente ter entendimento, né? Que você vai estudar mais do avião, mais de segurança, de emergência. E aí minha paixão triplicou mais ainda. Me apaixonei mesmo, assim. Aí veio a pandemia, toda a dificuldade da pandemia, meu curso parou, se adaptou em AD, mas nem um minuto eu deixei de assistir minhas aulas, terminei meu curso, concluí, fui para a sobrevivência, e quando acabou a sobrevivência, eu fiquei aquela, poxa, teve a seleção da Itapemirim, não vou poder, porque eu não tinha ANAC ainda, porque não tinha saído minha ANAC ainda, não iria para a sobrevivência. Quando foi que eu mandaram e-mail para mim, a ANAC falou assim, não vai ter em Fortaleza, não tem previsão. Aí eu falei, não. Mandei e-mail urgente, liguei para todo mundo, me coloca para Recife, que eu vou para Recife, que eu preciso tirar essa ANAC, eu já estou mega preparada. Fui para Recife, tirei a ANAC, passei, né, deu tudo certo, e estou hoje, assim, super preparada, me aprimorando mais e mais, porque esse ano de pandemia, para mim, foi um ano, assim, mais um ano de ressignificação. Eu estou sempre ressignificando, né? Tipo assim, foi mais um ano de mudanças, né? Mas mudanças positivas, por mais que foram difíceis, mas foram mudanças positivas. Porque eu estudei bastante. Eu fiz curso de turismo na Universidade de Queensland, também em AD. Eu comecei Libras, eu aprimorei meu espanhol, eu terminei a ANAC, eu fiz curso de segurança de voo, de antiterrorismo, contrabando pela ROSP, já terminei, estou esperando o certificado. Então, foi um ano de bastante estudo, bastante dedicação. E continuo para quando vier a oportunidade, eu estar super preparada. E eu acho que isso é importante, né? A gente está se preparando, não pensar assim, tá difícil, é um ano difícil, mas a gente não pode ficar, vou ficar paradinha além de esperando cair do certo, céu. né? Então, assim, Dormir para quê, né? Dormir para quê, né? Você não faz nada da meia-noite às 6, né? exatamente. Nossa, que bom. Nossa, incrível, Karine. E teu filho, ele fala, o que ele fala sobre você ser comissária, sobre aviação? Ele gosta disso? Porque é uma pergunta assim que eu pergunto para todo mundo que é da aviação, né? Porque você é você está sendo uma influente para eles, né? Influente. Então, assim, o que ele pensa sobre isso? A tua filha, eu acho que você deve ser uma ídola para ela, né? Tanto você e seu marido, mas e seu filho, o que ele acha de tudo isso? Porque ele viu, né, toda a dificuldade, enfim. Meu que filho ele tem pensa? 23 anos, viu? Meu filho tem 23 anos, é Ele maior tem que a minha eu. idade. Olha aí, tá vendo? Eu tô velho. Velho mais que espírito jovem. Não, imagina. Ele tá fazendo, na verdade, ele concluiu o curso de agente de aeroporto também. Então vai ficar toda a família na aviação agora. Ai, que Que beleza. Toda a legal, família. que legal, que legal. Eu digo assim, que eu sempre estou inspirando, né, através do Instagram, várias pessoas vieram falar comigo, pessoas aqui do interior, meninas do interior daqui, falar para mim, cara, eu estou querendo fazer curso de comissária, mas é à distância. O que é que você achou do curso? Então, eu estou sempre assim, eu falei, e tanto que eu indiquei muitas pessoas que começaram o curso de comissária, né, também agora esse ano. E elas falavam, eu falei, olha, faça. Realmente fazer adaptação de AD é difícil, para a gente estar acostumado no presencial, né? Mas é ótimo, o simulado é ótimo, o curso é ótimo, daqui a pouco você está fazendo ANAC, daqui a pouco você está voando, se é seu sonho voar, voe, não tenha medo do novo, né? Eu sempre falo isso. Encare e voe, let's fly, né? Então, assim, eu comecei a indicar muita gente, e meu filho está nessa também, então agora está todo mundo na aviação, todo mundo querendo voar, todo mundo querendo estar nos ares.
Nossa, que beleza. Isso é lindo, assim. Eu acho isso muito lindo quando a família inteira segue o mesmo caminho. E eu tenho uma curiosidade. Eu vi que o seu Instagram, você tem vários seguidores, várias pessoas te acompanham. E como que foi esse crescimento da sua rede social? Você sempre teve esse engajamento tão grande com as pessoas, né? Porque, assim, hoje eu posso dizer que você é uma influenciadora, certo? Então, assim, teu Instagram é perfeito, parabéns, sério, adoro. Obrigada. E como que foi, assim, esse processo, né? Você começou a mexer nas redes sociais desde lá do exterior, ou quando você veio para o Brasil que você falou assim, não, deixa eu apresentar mais quem eu sou, mais a minha vida, ter um conteúdo, como que foi isso? Na verdade, eu comecei nos Estados Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Então, tipo assim, era uma ocupação também para mim, né? E várias amigas pediam, na verdade, há muito tempo, desde a época da China, de pessoas chegavam para mim assim, por que tu não faz um blog para contar tuas viagens, que quando tu conta assim tão detalhado, como é que foi Bali, onde ficar, e até hoje, na verdade, eu indico muita gente, hotel legal para ficar, o que fazer. Então, começou a questão das viagens, né? E eu fiquei naquela, não, mais blog não, eu vou me comprometer, eu tenho minha vida de mãe, para ficar escrevendo ali, eu não vou ter tempo, toda hora para ficar respondendo, e não pensei, mas desisti. E aí, quando foi lá nos Estados Unidos, começou essa era do Instagram, meu Deus, o que é isso, né? O que é isso? Eu, ultrapassadíssima, comecei a saber o que era Instagram. E aí mas foi sem intenção nenhuma. Comecei a postar viagens, né? Comecei a postar viagens, sempre botando stories, viagens, indicações. Aí eu gosto muito de ler, comecei a postar livros. Aí comecei a postar cursos gratuitos também. Aí eu sou uma pessoa que eu engordei 20 quilos em cada gravidez, nunca fiz cirurgia, e sempre fui aquela pessoa muito de saúde, tanto que eu fiz cadeira de nutrição no college, então sempre gostei de cozinhar e começar a fazer receitas light, né, adaptar a minha própria alimentação, né, nos Estados Unidos eu fazia muito isso, a minha alimentação, porque nos Estados Unidos é tudo fast food, né, então, tipo assim, eu queria fazer minha alimentação, levar minha marmitinha para a faculdade, eu postava isso, minha marmitinha. E também eu fiz moda, né? E eu participei do Fashion Week, né? Beverly Hills, participei do Fashion Week aqui também, em Fortaleza, e fui gerente de moda, era muito da moda, né? E fui representante comercial de uma marca de biquíni em Los Angeles também. E eu postava isso, postava o Fashion Week também, tudo que a mulher gosta, né? A mulher adora moda, de postar o que usar. Então, tipo assim, a pessoa começava a me seguir, amigas das amigas, eu adorei como tu botou o lenço na cintura, sabe, o estilo que tu botou o tênis. Então, assim, foi tudo junto. Então, foi a moda, foi a ginástica, foi a dieta. O pessoal me perguntava, manda a receita de dieta. Até hoje, daquela pizza de batata doce. Então, assim, aí começou de dieta, línguas, né? Algumas pessoas queriam aprender chinês, né? Queria saber da minha vida, como é que foi na China, as curiosidades, como era morar fora, quais eram as dificuldades de morar fora, da adaptação. E aí minha rede social foi crescendo. E aí tinha hora que eu fechava, porque vinha muita gente. Meu maridão, fecha um pouquinho. Aí eu abria, fechava. Então, assim, no começo eu tinha também, eu colocava muito minha família, né? E comecei a tirar, porque como tinha muita gente desconhecida, eu falava, não, vou deixar isso aqui mais para esse lado mesmo de expor. E aí cheguei também uns 40 anos, né? A pessoa queria ser modelo, né? E aí tive algumas assim, propostas de lojas, eu te dou peça, faz aqui umas fotos. E aí eu postava para marcar a loja, né? Para fazer a propaganda daquele lugar, porque tudo que eu botava, geralmente vinha muitas pessoas e queriam que eu estava usando. E aí foi por tudo isso, começou agora eu quero ser comissária, né? Quero influenciar agora como comissária, diferente. Agora minha influência agora, eu falo, influência, eu quero continuar influenciando de fazer cursos, que eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, porque eu podia ter feito tudo diferente, eu podia ter sido só uma mulher de piloto, realmente, eu podia ter ficado ali só no café, no shopping, conversando, e eu aproveitei as oportunidades, né? Eu estudei, eu me aprimorei, eu terminei o chinês, eu aprendi inglês, né? Eu fiz college, então, tipo assim, eu estava ali sempre tentando me aprimorar, e como eu continuo, mesmo aos 42 anos, tentando sempre aprender, sempre, né, evoluir, tanto pessoalmente como espiritualmente também, né? Uhum. Que bom. Então, cresceu de forma orgânica. Aproveita que você dá alguns cursos gratuitos. Vamos fazer um workshop para o Jim? Porque o Jim tá dando um trabalho. Na verdade, ele deu um trabalhinho para a gente no começo, que ele começou a usar. Então, assim, dá umas dicas aí para ele. Eu comecei a usar o Instagram por causa desse pessoal aqui, ó, porque eu nem sabia mexer nesse negócio aí. Para mim, até hoje eu estambo com isso aí. Não tem nada disso aí, esse negócio de
como é que chama? O TikTok, essas coisas, meu, não sei nada disso. Não sou essa pessoa. Mas seus filhos sabem que é Mas é TikTok, muito porque legal. minha filha adora. TikTok, Então, seus filhos sabem. eles, na verdade, eles são o meu suporte técnico, né? Quando toda vez que tem algum problema, é com eles que eu tenho que pedir ajuda, para não passar vergonha com esse pessoal aí, esse pessoal mais novinho, né? Mas, enfim, temos que se adaptar, não tem jeito. Verdade. Mas, tira uma dúvida para mim, e, na verdade, assim, é uma pergunta talvez difícil de responder, mas eu queria muito que você tentasse transmitir para a gente um pouquinho do que você viveu, se você voltando, né, esses anos todos para trás, você faria alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que você se arrepende profundamente de ter feito e que você fala assim, nossa, se eu pudesse contar minha história de novo, eu reescreveria essa parte da minha vida. Ou eu faria isso diferente. Ou, de repente, alguma decisão, alguma escolha, ou algum momento que você apoiou seu marido quando na verdade você deveria criticá-lo, ou falar não, falar sim. Enfim, conta um pouquinho pra gente de tudo isso que você aprendeu, né? De tudo isso que você viveu, que é uma história super bonita. Se tem alguma coisa que você mudaria, pensando hoje? Não, Dinho, não mudaria nada. Nada, absolutamente nada, nada. Eu acho que eu fiz a decisão certa de ter ido para a China, eu fui no momento certo. Isso foi importante para a nossa família, para a base que a gente tem hoje, né? Para o meu marido profissionalmente, né? A experiência que ele teve de voar na China, um país totalmente diferente também, né? E eu não me arrependo de nada. Eu acho que foi assim, para mim, foi enriquecedor eu ter tido a oportunidade de conviver com tantas pessoas diferentes, com tantas culturas diferentes, sabe? Ter morado tanto tempo fora do Brasil, ter saído da minha zona de conforto, sabe? Talvez eu me arrependeria se eu não tivesse ido, se eu tivesse ficado aqui, naquela mesma vidinha que eu tinha. Por mais que eu abdiquei do meu profissional um tempo, mas eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que nunca é tarde para recomeçar novamente, quantas vezes for necessário, se você realmente tiver vontade de recomeçar. Entendi, bacana. Nossa, Então eu vou fazer a pergunta ao contrário, então, desculpa, Anny, só para concluir a pergunta aqui. Então, tá, olhando agora daqui para frente, quais são os próximos planos da Karine, que praticamente já rodou o mundo e teve experiências que todo mundo pode olhar hoje e bater palma de verdade, tem uma família incrível, né? E todo mundo ligado à aviação de uma maneira geral, isso é o mais legal de tudo, como a Anny comentou. Conta pra gente um pouquinho quais são os seus planos para o futuro. O que você olha daqui para frente? Eu tenho certeza que, primeiramente, que Deus tem os melhores planos para mim e para minha família, né? Então, esse ano foi um ano bem difícil, eu acho que para todo mundo, né? Meu marido está sem emprego, eu também, né? A gente está, graças a Deus, tínhamos a nossa base, mas eu não tenho dúvida que Deus tem os melhores planos e que eu tenho me preparado para receber as oportunidades, que eu vou estar preparada, entendeu? Eu quero ser comissária e eu vou ser comissária e vou ser aquela comissária que vai fidelizar os clientes, que os clientes vão voltar e dizer, oi, Karine, como quando eu trabalhava assim, sabe? Ter aquele amor, lembrar de mim, lembrar do meu nome, e é isso que eu quero ser aquela comissária humana, eu quero ser aquela comissária que está disposta a ajudar, a fazer o melhor, como eu disse, assim, e eu não tenho dúvida que daqui a pouco estarei no ar, como meu marido também vai estar no ar daqui a pouco, ele tem muita bagagem, muita experiência também na área dele, né, como piloto, e o meu filho vai estar também no aeroporto, então vai estar todo mundo maravilhosamente bem. E que ano que vem também crescendo também espiritualmente. A nossa família já tem Deus, então mais ainda, eu quero minha família ainda mais próxima de Deus, que eu acho que isso é fundamental, a gente tem Deus na vida, né? E foi Ele que sempre me deu forças também, sempre me deu forças para aguentar as dificuldades que eu passei, né, na vida. Então, assim, eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. E eu estou, assim, de portas abertas para receber o que vier para mim, com o coração aberto, sem medo, com muita fé, com muita alegria, com muito amor. E se você continuar assim, eu acho que você só tem a ganhar, assim, do universo, sabe? Porque acho que de todas as suas dificuldades, de tudo que você passou, você sorriu para cada uma delas. Então, se você sorriu para cada dificuldade, o universo só te devolveu coisas boas. Você não viu uma dificuldade, você viu em cada uma delas um obstáculo,
uma oportunidade para aprender, para se desenvolver, né? Você olhou para o seu futuro, você não olhou para aquele momento, nossa, vou mudar de país, vou ter que largar meus filhos, sabe? Então, acho que você viu o lado positivo mesmo. Então, acho que se você continuar assim, carismática, pensando nas pessoas, né? Inclusive, você está no canal certo, porque é isso que a gente mais preza. E eu acho que qualquer companhia que te contratar vai ter uma comissária exemplar, sabe? Então, se você continuar, acho que só tem sucesso pela frente. Quem sabe a gente não voa junto, não é? Com certeza, veremos também. Também. Legal, gente. Bom, Karine, seguinte, até para não tomar muito seu tempo, a gente parte agora para o encerramento, né? A gente vai partir para um finalmente, e talvez essa parte seja a parte mais inspiradora do nosso vídeo, né? Mais inspiradora da nossa conversa, que eu deixo aberto para você aqui, para passar uma mensagem, né? Para todo mundo que está assistindo a gente, para todo mundo que vai assistir esse vídeo, e que isso vai ficar eternizado, né, dentro do nosso canal do YouTube, vai ficar lá publicado isso para todo mundo do planeta que quiser assistir, inclusive seus amigos da China, lá indica para eles assistirem também. E diante de mais nada, eu queria pedir isso, um recadinho para todas as pessoas, o que você espera para 2021, e um recado para todo mundo que está esperando e está assistindo o nosso vídeo sendo inspirado por você. Conta pra gente aí, manda um recadinho para todo mundo, por favor. Baseada na minha experiência, né? Minha mensagem. Nunca desista, nunca é tarde para recomeçar. Eu disse, nunca é tarde para recomeçar. Toda e qualquer mudança, como foi essa da pandemia, mesmo que pareça suas dificuldades ser negativo, vai ter sempre o lado bom. Então, pegue toda e qualquer mudança, toda e qualquer oportunidade, mais difícil que seja, e transforme em algo bom, transforme em algo que vai te levar para frente, que vai te evoluir. Então, que vai te fazer crescer, tanto pessoalmente como espiritualmente, porque tudo tem seu tempo. Tempo de colher, tempo de plantar e tempo de colher, né? Então, vamos plantar para depois colher, né? Então, plante o bem sempre, fazer o bem sempre, amor, porque não tem como dar errado, gente, não tem, sabe? Não tem. E acredite em você, sabe? Não é ficar aquela coisa, existe concorrência, não existe concorrência, não existe. Até pela selva, assim, eu sempre falo isso, não existe concorrência, não existe isso. Existe o seu tempo, existe o seu lugar, o que você está preparado para receber. Então, esteja aberto para receber. Seja luz, né? Mas seja luz de uma maneira positiva, né? Seja luz para espalhar o bem. E é isso que eu amei o canal de vocês. Quando eu vi, eu falei assim, poxa, sabe? Eu até não gosto muito de falar assim, mas eu falei assim, poxa, eu tenho que estar lá para passar um pouco disso, porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem uma oportunidade até fora e tem medo, não vai por medo, não vai porque tem muitas raízes, paradigmas. Então, vamos largar esse paradigma, vamos largar essas raízes. Ou muita gente que sofre, hoje, né, a gente tem a doença da depressão, né? Eu perdi um parente com depressão. Então, assim, é uma doença que é triste, né? Assim, mas eu acho muito assim, que muita gente já tem aquela coisa de crise existencial, fica num país diferente, aí fica ali levando o lado negativo, aí estou sozinha, a saudade, sabe? Você é bem mais forte do que você pensa, bem mais forte. Né? Bem mais forte do que você pensa. Olha o lado positivo, traga o lado positivo, traga fé, tenha Deus na sua vida, tenha qualquer religião, qualquer coisa que te traga o bem, que te dê forças, né? Porque você já tem sua força, mas é uma força além você precisa acreditar em algo, você precisa ter fé em algo, em você, no mundo, no universo, que tudo vai dar certo, não tem como não dar certo. E eu espero aquele ano para todos nós, 2021, um ano de ressignificação, de bênçãos, né? De mudanças boas, de oportunidades, e que a gente esteja preparado de todas as formas, né, para a gente receber essas oportunidades, né? Se preparem, estejam preparados, que não tem como dar errado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, contando um pouquinho minha história, tá? O canal de vocês é lindo, e continue com esse projeto. Nossa, perfeito, Karine. A gente que agradece pela sua participação, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, de contar toda a sua história, de inspirar pessoas, de inspirar a gente, né? É muito importante para nós ter a sua participação aqui, tá? Muito importante mesmo, né? Então, a gente continua seguindo com os nossos sonhos através de vocês,
né? Através da sua história, através da história de todos que já passaram aqui, os que vão passar também, porque é isso que nos motiva, né? E eu só tenho que agradecer. A gente vai fazer o nosso pouso agora, mas em breve, um dia a gente vai Eu vou terminar decolar só uma todos frase em juntos. chinês. Vou falar, don't give up. Buyao Fantin. Ok? Oh. Maravilha. E, bom, eu só tenho a agradecer, né? Jim, você quer falar mais alguma coisa? A gente já pode encerrar. Só vou falar uma coisa para vocês aí que estão assistindo, que ainda estou gravando, então é um negócio importante para vocês. Não esquece, deixa o joinha lá, deixa o like. A Lina aqui comigo, ó, minha filhinha. Lina. Que linda. Você quer escutar? Então. Que linda. Oh. Ixi, tá aí. Lina. Jim, vocês têm descendência asiática, não tem? Minha esposa, nós somos descendentes japoneses, eu e minha esposa. Ah, que legal. Você entrou na hora que eu ia falar para todo mundo deixar o like. Como é que faz dar o like? Isso aí. É isso aí. Deixa o like, compartilhe com as pessoas que vocês mais gostam, né? Que estão precisando ouvir isso. E, bom, eu acho que foi maravilhosa a nossa entrevista de hoje. Obrigada. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Obrigada, Xexeni.